Essa é a nossa lição número 7. Faltam só mais duas, né, para nossas conversas. Como vocês sabem, a gente usa o sistema aqui de eu dar um testemunho, né, explicar por que eu estou estudando esse texto, qual é a relação dele com a minha pessoa, porque o nome do curso é Os Textos que Mais Me Influenciaram. Aí nós fazemos um pequeno estudo de gramática, fazemos aí as palavras ali, a estrutura do texto, e aí geralmente termina com um princípio e as aplicações práticas, não é verdade? Hoje o assunto é esse aqui, mantendo a boa consciência, 1 Timóteo 1,19, e lembre-se que domingo que vem nós vamos falar sobre dinheiro, poupança e generosidade, e no último, perdendo para ganhar, tá certo? O texto é esse, 1 Timóteo 1, 18 a 20. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, e aí ele diz, combate o bom combate. Essa parte anterior eu não vou falar, tá certo? Eu quero focar num assunto, não na análise do texto, tá? Eu não vou falar sobre as profecias, não vou falar sobre que ele tem que se firmar nas profecias para combater o bom combate. O que eu quero falar é o versículo 19. Combate o bom combate, mantendo fé e boa consciência, para manter duas coisas, número 1, número 2, e aí ele nos dá um alerta terrível, né? Ele diz, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Esse que é a parte assustadora, que me assustou lá atrás, quando alguém fez o estudo comigo, já vou contar. E entre eles se encontram esse Himeneu e Alexandre, e aí Paulo diz que Paulo, os entregou a Satanás para serem castigados, para nunca mais blasfemarem. Barbaridade. Não é um texto fácil, não é verdade? Então, eu vou dar meu testemunho da seguinte forma. E aí eu vou fazer duas perguntas, tá? Deixa eu vir aqui com a minha cara grande aqui, meu rosto grande. É o seguinte. Imagine, tá? Imagine que eu estou na Palavra da Vida, no primeiro ano do seminário, eu estou feliz, eu estou contente, entra um professor e diz, hoje nós vamos estudar sobre consciência. Abram o texto, 1 Timóteo 1, 18, 20. E ele falou, quero mostrar a importância do assunto. Rejeitaram boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aí, cara, eu fiquei com aquele negócio assim, bom, mas é possível naufragar na fé? Ou não é possível? Isso vai acontecer, não vai acontecer? Que é esse negócio da boa consciência, que se você falhar na boa consciência, você acaba naufragando na fé. Né? O que é? E aí, ele nos mandou fazer o estudo. Ele não deu o estudo, ele mandou fazer o estudo. Então, nós pegamos todas as vezes que a palavra consciência aparece no Novo Testamento, fizemos uma lista enorme, não é tão grande não, sei lá, umas 20 vezes mais ou menos. Aí você lê todos os versículos, aí vai fazendo um estudo, e que é o estudo que nós vamos fazer hoje agora. E eu cheguei a algumas conclusões que fizeram muita diferença para toda a minha vida. Foi um texto, foi uma aula que ficou impregnada na minha cabeça, é por isso que eu estou aqui ensinando ela. Mas eu quero começar fazendo duas perguntas. Né? Então vamos dividir uma pergunta para os homens e uma pergunta para as mulheres, só para que as mulheres tenham a sua pergunta e a sua iniciativa para responder, e os homens tenham a sua pergunta e a sua iniciativa para responder, tá certo? Aqui diz que quando a gente rejeita a boa consciência, a gente vem a naufragar na fé. Pergunta para os homens: quantos tipos de fé
tem na Bíblia. E para as mulheres, que quando a gente rejeita a boa consciência, a gente naufraga na fé. Pergunta, o que é boa consciência? Pronto, estou pronto para ouvir. Pode qualquer um querer responder a sua pergunta. Amado mestre, seria fé para a salvação? Quem que está falando? Isaac. Isaac. Uma delas. Sem dúvida. Uma fé para a salvação salvação é uma delas. E fé para santificação. Para o quê? Santificação. O que seria fé para santificação? O desenvolvimento da salvação. Não, eu entendo o que é santificação. O que é a fé? A fé que é boa para santificação, o que é essa fé? Tá bom, tá indo no caminho certo. Mas o que é? O aluno não acertou de primeira, não tenta consertar. Está consertando muito aqui. Não, tá bom. A fé para santificação só que é um tipo de fé, que ela é diferente da fé para salvação, você está dizendo? Sim, é uma categoria adiante. Primeiro você adentra ao escopo da jornada, depois você cresce nessa jornada. Então, é o desenvolvimento da fé. Tá bom. Você está explicando mais o que é santificação. Eu estou perguntando qual é o tipo de fé. Mas tá bom, Isaac, obrigado. Isaac, vocês Paulo fala a Timóteo de uma fé não fingida. É um tipo de fé, uma fé que não é fingida, lá em 2 Timóteo 1,5. Então, existe outro tipo, a não fingida. Então, se existe a não fingida, existe a... Fingida. Fake. Fake. Beleza. Ah. Tem a consciência boa e a consciência não. caracterizada. Essa é a pergunta das mulheres. Consciência é a pergunta das mulheres. Os homens, quais são os 5 tipos de fé? Nós já estamos com 4 aqui. Vamos lá. Fé ou consciência boa? O que é? Você sai na rua e pergunta para um cara assim, você acredita em Deus? Ele fala, lógico, cara. O que você acha? Que eu sou um animal? Que tipo de fé é essa? Homens. Parecer. Que tipo de fé é essa? Beneza. Racional. Fé conjunto de doutrinas. Isso existe. Quem está falando? Vladimir. Conjunto de doutrinas. Aonde você tirou isso? Você foi correndo aí no Google ou não? Não, eu lembro de Judas, que ele estava escrevendo. Isso. Excelente. É lá mesmo. Judas, versículo 3. Para nós defendermos a fé, para batalhares pela fé, aí não é a fé que a gente teve para ser salvo. É a fé, conjunto de doutrinas. Muito bom. Alguém adivinhou o que é a fé que o cara na rua fala que ele não é um bicho, que ele não é animal, ele acredita em Deus? O que é essa fé? Ok, se não tem mais categorias de fé, as mulheres querem falar sobre consciência. O que é consciência boa? Benézer, 2 Coríntios 1,12 fala, né? A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, especialmente para convosco. Okay. Eu entendo que essa boa consciência é de uma conduta correta dentro da perspectiva de você viver uma vida piedosa, uma vida de acordo com os preceitos que você sabe, né? Tá. Não, peraí. Deixa eu melhorar minha pergunta. Consciência não é o comportamento. Comportamento tem a ver com consciência. Consciência, pensa assim, ó.
Consciência é uma coisa que eu tenho dentro de mim e ela me acusa se eu estou certo, se eu estou errado. É minha consciência, lembra? A gente fala assim, a consciência não me acusa. A consciência... Então, agora você fala assim, mas você tem que ter uma consciência que é boa. Porque o Timóteo fala que a gente tem que ter uma boa consciência, que é uma fé não fingida. Então, a boa consciência, né, é você realmente ter a consciência de acordo com a sua fé, de acordo com a fé em Cristo, de acordo com os preceitos da fé, não fingida. Está corretíssimo. Eu estou querendo saber a palavrinha boa. O que você falou está certo. Consciência boa. E tem isso aí eu passo para a Rosana. Rosana, me ajuda. A boa consciência é diferente da má consciência, que Hebreus 9 fala, quando você adentra o Santo dos Santos, aceitando o sacrifício de Jesus, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Eu creio que uma boa consciência é aquela que limpa com confissão de pecados. Inclusive, o texto aqui vai falar de Alexandre e Emineu, que eles largaram a boa consciência e vieram naufragar na fé, ou seja, não houve confissão dos pecados dele. Você está muito próxima e confissão é uma coisa que pode seguir ou não a consciência. Eu estou voltando para a palavra consciência. Eu vou melhorar a pergunta. Eu já estou quase entregando a resposta, certo? Dos pensamentos? Então, Pensamentos bons, atitudes. Não. Gente, consciência é um órgão, não sei se essa palavra é certa, certo? É uma coisa que existe dentro da nossa cabeça e que nos acusa Isso que eu ia falar. quando a gente está errado e ela nos defende quando a gente está certo. O que é uma boa consciência? É aquela que não nos acusa de termos feito alguma coisa errada. Então, quando a consciência não acusa, ela é boa. Não, a consciência boa é aquela afiada, que acusa rapidamente sobre algo que você tem que confessar a Deus. Boa, vamos chegando perto. A Bíblia também me fala que eu posso cauterizar a minha consciência, então eu posso abafar a minha consciência. Então, quando ela cauteriza... Abafa, então ela está sendo ruim, né? Não, quando eu cauterizo, ela não acusa. Então, Mas quando a consciência não me acusa, eu estou mal na foto ou não? Ebenezer, o homem pode dar pitaco aí nessa, não? Os homens estão querendo falar sobre a consciência, não conseguiram falar sobre os tipos de fé. Entendeu? Pode, não? É duro, hein? É duro, hein? Eu quero saber os tipos de fé, os homens ficaram escorregando nos tipos de fé, mas estão loucos para falar da consciência. Não. As mulheres vão falar da fé, então. Ok. Vamos abrir, então, o fórum para que todos possam participar. Então, vamos terminar o assunto de fé primeiro. Quantos tipos de fé tem? Então, existe, gente, uma fé chamada fé natural. Fé natural é aquilo que todo mundo acredita, entendeu? Não exige esforço. É mais ou menos parecido com... eu jogo no bicho... Tenho fé que vai dar certo. Eu levantei de manhã, mas com fé. Sabe como é que é? É um negócio assim, é um pensamento positivo, tá? Existe a fé salvadora, que nem o Isaac falou, que é aquela o dia que a gente entrega a nossa vida a Cristo. E, Isaac, eu te dei aí eu dificultei a tua resposta. A palavra certa não é fé para santificação, é fé como exercício de confiança, porque você confiou em Deus uma vez, mas você tem que continuar confiando, e a confiança em Deus, que é fé, ela pode ser maior, pode ser menor, entendeu? Porque a primeira fé é aquela entrega a Cristo, mas o resto ela pode ter mais, ela pode ter menos, é um estudo que pode fazer sobre fé,
tá certo? Professor, vale meio ponto, então? Vale meio ponto, você pode jantar hoje, não tem problema nenhum. Existe a fé como conjunto de doutrinas, tá certo? E alguns acreditam que existe um quinto tipo de fé, que seria a fé milagrosa, que é aquela fé que a pessoa tem, ou chamado dom de fé, quando ela crê de que Deus fará um milagre naquele momento na vida de alguém, e aí então seria o quinto tipo. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o quarto tipo, fé como conjunto de doutrinas, tá? Quando a gente fala assim, qual é a declaração de fé da sua igreja? Ou seja, a gente senta e escreve um papel, essa é a nossa declaração de fé, né? Empresas também escrevem algumas coisas assim, a nossa declaração de valores, o que nós cremos, quais são nossos princípios operacionais, é mais ou menos um tipo de uma declaração escrita daquilo que a gente acredita e que vai fazer, vai seguir depois. Voltemos para a consciência, então. Ele está dizendo que se eu tiver consciência boa, eu estou ok. Mas se eu rejeitar, palavra forte, se eu rejeitar a boa, e aí nós paramos num assunto aqui, se a boa consciência, ela é aquela que acusa ou é aquela que não acusa? Acusa. Boa consciência acusa. Deus está mostrando. A Rosana usou o termo afiada. Ebenezer, eu não sei se está correto, mas eu acho que a consciência ela é baseada num conjunto de crenças e valores também. Ótimo. Acho que ela ser boa ou não, não tem a ver necessariamente com o efeito da consciência, mas sim com um conjunto de valores sobre o qual você baseia a sua consciência. Então, justamente, a consciência está baseada numa coisa, num conjunto, de acordo com esse conjunto de crenças e valores que ela própria tem, ela usa isso para dizer se você está se comportando certo ou errado. Quando você faz uma coisa errada, ela diz assim, tá errado. Baseado em quê? Ela diz que eu estou errado baseado em quê? Baseado no conjunto de valores pré-estabelecidos. Por ela mesma. Por aquele grupo, aquela sociedade, no caso aqui, a gente entende que são os valores do próprio evangelho. Né? Não. Esquece o evangelho, porque às vezes é o seguinte, às vezes esse conjunto de valores não é a mesma coisa que está na Bíblia. Você tem um conjunto de valores que não necessariamente é o que está na Bíblia. Então você... Quer ver? Vou pensar assim, ó. Eu matei alguém. Tá certo? A minha consciência me acusa ou não? Depende. Depende dos seus valores. Posso falar? Pode. Depende se o conjunto de valores que você crê afirma que matar é errado ou não. Isso. Tem a ver com a cosmovisão, né? Tem a ver. Agora veja bem. Agora eu já matei 74 pessoas. Minha consciência me acusa ou não? Se você estava na guerra do Vietnã, provavelmente não. Tá certo? Provavelmente não vai acusar mais. Depende da circunstância. É um negócio muito complicado esse negócio. Você fala assim, não, eu estou bem, a consciência não me acusa. A consciência cauterizou já. Cauterizou e não acusa. Isso. Mas quando eu faço a coisa certa, ela também não me acusa. Concorda comigo? Quando eu faço a coisa certa, ela não me acusa. Mas se ela cauterizou, ela não me acusa. Ou ela me acusa... Por exemplo, gente, eu posso ter a consciência me acusando de fazer uma coisa errada quando eu não fiz? Pode. Alguém tem uma... Paulo chama de consciência fraca, frágil. Essa é a mais difícil, Rosana. Essa é a mais difícil. Mas me dá um exemplo prático, porque essa aí eu não vou entrar. Eu vou recomendar para vocês um estudo que eu tenho no YouTube e vocês podem ouvir lá. Mas aqui, ó. Eu estou na igreja, tá certo?
Uhum. E eu estou ali conversando com a Marta e tal, é um momento de muito silêncio, por alguma razão, e a minha Bíblia cai no chão e faz barulho. Bum! O que eu sinto? Uma vergonha desgraçada. Então, a consciência me acusou. E se ela não me acusou, a mulher que está do lado acusa. Eu falei assim, segurar a Bíblia, né? Mas, de qualquer forma, a verdade é que quando fez o barulho, eu senti uma culpa. Mas vocês entendem que não é uma culpa, não é um pecado. Eu não ofendi a Deus. Concorda? Então, é a mesma coisa com criança, quando você vai educar, que a criança bate a mão e derruba o copo na mesa. Não é um pecado, foi um descuido, ele precisa de treinamento, o copo tinha que ficar na frente. Nós precisamos fazer diferença entre não enfiar na cabeça dele uma culpa, que ele tem que pedir perdão a Deus, porque bateu a mão no copo e derramou. Ele é um erro. Erro é diferente de pecado. Muito bem. Então, agora eu vou dar minha aula. Porque agora nós estamos começando a conversar a mesma coisa, tá certo? Então, agora você desliga o seu microfone e eu vou dar uma aula aqui como uma metralhadora. E eu abro no final de novo, tá certo? Então, vamos ver. Aí está. O texto está aí, na apostila, e ele diz: combate o bom combate. Nossa, está muito grande. Combate o bom combate, mantendo fé e a boa consciência. E aí está o perigo. Alguns vieram naufragar na fé quando rejeitaram a boa consciência. Então, aqui está a primeira interpretação. Combate o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Então, existem duas armas, tá certo? Duas coisas do bom combate. O bom combate da vida cristã. A nossa vida cristã, em geral. A nossa caminhada, a nossa trajetória, a nossa jornada cristã. Paulo, quando chegou no final, ele fala, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, foi isso, a vida dele. Duas armas. Objetivamente é manter a fé. Lembra que eu estou usando a palavra objetivamente porque eu estou pensando justamente nesse conjunto das doutrinas. É uma coisa objetiva. No caso ali, é as doutrinas ensinadas pelos apóstolos, as doutrinas do Novo Testamento. Isso é importante porque nós vamos... O que é naufrágio da fé, então? Naufrágio na fé não é necessariamente que eu parei de crer. Eu parei de ter a doutrina correta. Eu abandonei a doutrina correta. É o naufrágio na fé. A boa consciência devia me manter atrelado no conjunto de fé, na declaração de fé correta. E é isso que ele diz. Vocês até mesmo leram os textos, né? Quando fala aqui de Himeneu e Alexandre, ele diz, se desviaram do quê? Da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Tá aí, abandonaram a fé. E ele diz que ele entregou essas pessoas para Satanás para eles não mais blasfemarem. Aí está a blasfêmia. É a doutrina falsa que eles estão ensinando. Tá certo? Então, o que Paulo fez? De novo, eu escrevi um livro sobre isso, então não adianta a gente querer se aprofundar demais, certo? O que é entregar a Satanás? Não é uma coisa que a gente faz todo dia, tá? A gente não... Na verdade, na Bíblia, quem fez isso foi o apóstolo Paulo 2 vezes. A gente não usa essa expressão, eu vou entregar o meu vizinho para Satanás, ou minha cunhada, ou minha sogra, etc, né? A gente não faz isso, tá certo? Ele aqui, uma entrega para Satanás, o que é? É um corte da comunidade. Você não faz parte mais dessa igreja. Você não está mais debaixo da nossa proteção. Você foi excomungado. Você foi colocado para fora. No entanto, as pessoas às vezes não entendem isso, que quando Paulo fez isso, o objetivo era restaurar. Ele diz que ele seja entregue a Satanás para destruição na carne, a fim de que o espírito seja salvo.
Tá vendo? O assunto é difícil, eu não quero me aprofundar nisso, eu só quero dizer que entrega a Satanás não é uma coisa definitiva e que eu consigo decidir, que o apóstolo Paulo consegue decidir se alguém vai para o inferno ou não. Não, é apenas uma disciplina em que é colocada no ambiente humano, né, da comunidade cristã, e que a pessoa pode se arrepender e retornar para Deus, etc, etc. Então, entrega a Satanás é apenas uma frase, como se fosse uma frase idiomática, né, uma expressão idiomática, que significa corta essa pessoa da sua comunidade. No caso, Paulo está dizendo, esses dois aí estão fora. Eu estou cortando eles da nossa comunidade. Por quê? Porque eles abandonaram a fé verdadeira, começaram a ensinar coisa errada. Só que aí ele fala que subjetivamente, se uma é uma coisa objetivamente, porque é texto, é papel, é declaração de fé, o outro é subjetivo, né? Que é manter a boa consciência. Então, aí, alguns textos vocês já foram correndo, já leram, né? Aí, os falsos mestres, por exemplo. Interessante. Ele usa em 1 Timóteo 1,5 de que Timóteo devia confrontá-los para que eles retornassem à boa consciência. Os líderes da igreja deviam manter a consciência limpa. E Paulo diz que ele mesmo servia a Deus com a consciência limpa. Qual é o perigo que eu vi naquela aula quando eu era um moço de 18 anos? A má consciência leva você a corromper a doutrina. Coloquei aqui uma citação de João Calvino. Ele disse, uma consciência ruim é a mãe de todas as heresias. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Existe uma discussão sobre o que é que muda primeiro. Muda a minha cabeça ou o meu comportamento? Aqui, ó, eu tenho uma consciência. E eu tenho uma fé. Vamos colocar a fé aqui em algum lugar. Certo? Que é o que eu creio. Quando eu faço uma coisa errada, isso manda uma mensagem para minha cabeça dizendo assim, tá errado isso aí. E aí eu tenho a chance de ou dizer, tá errado mesmo, eu preciso me arrepender. Ou eu tenho que dizer assim, não, mas veja bem, não é tão errado assim. A hora que eu fiz isso, o que eu comecei a mudar? Eu comecei a mudar os itens da minha fé. Eu comecei a mudar aquilo que eu creio. Quando eu mudo o que eu creio, quando eu fizer de novo, eu já mudei a fé. O que ele está dizendo é, se você não mantiver a boa consciência, você vai naufragar na lista de conceitos que você acredita, né? Aquilo que o Renato falou, o conjunto de crenças e valores baseado nos quais você faz as decisões. Muito bem. Vamos passar bem depressa sobre isso, eu coloquei todos os textos aqui, que é como que funciona a consciência. Em primeiro lugar, a consciência cria esse negócio que o Renato falou, o padrão próprio. Consciência, ela não é o espelho da Bíblia. Bíblia é uma coisa externa. A minha consciência é o que eu creio. E o que eu creio pode estar de acordo com a Bíblia ou não, tá? Olha esse texto que interessante. És indesculpável portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Por quê? No que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Você, no fim, vai acabar fazendo aquilo que você condena. E o melhor exemplo que eu tenho sobre isso é o do Francis Schaeffer, que ele diz assim, vamos supor que aqui no peito da gente, ou na cabeça da gente, em algum lugar, existe um gravador. E esse gravador, ele só grava as minhas emissões de julgamento.
Então, por exemplo, eu falo assim, nossa, olha aquele carro aqui, que velocidade horrível, esse cara correndo desse jeito. Eu estou condenando ele pela velocidade do carro, né? Ele grava, né? Aí eu, olha como essa mãe está tratando essa criança, que absurdo! Ele grava, né? Olha o que fulano de tal fez com a família dele na distribuição da herança, né? Vai, tá, condena. Vi um sujeito bebendo, né? E achei assim, que vergonha. Bom, agora você pega essas 4 coisas e diz assim, imagina, você chega no céu e ele diz assim, ok, vamos fazer uma análise da sua vida. Primeiro, tem uma lei que você mesmo criou chamada, olha que absurdo aquele cara correndo de carro. Vamos ver se você correu de carro algumas vezes. Aí o computador começa a imprimir, todas as vezes que você correu de carro. Aí você tem uma outra lei que você mesmo criou, chamado, olha o jeito que essa mãe está tratando o filho. Agora vamos ver quantas vezes você tratou seu filho errado. Agora isso aqui, aquele que bebeu, ou aquele que dividiu a herança. Gente, todas as nossas emissões de julgamento, se elas forem gravadas, elas nos condenarão, porque em algum momento da nossa vida, nós faremos aquilo que nós falamos que a gente achava errado. Então, nós seremos condenados pelo nosso livro, pelo gravadorzinho, que gravou as minhas próprias emissões de julgamento, tá certo? A consciência é que grava esse padrão, ela grava esse padrão. Agora, Paulo segue no Romanos 2, falando, os gentios que não têm lei, quer dizer, eles não têm aquela lei do Velho Testamento, procedem por natureza, olha aqui, ó, olha que interessante, por natureza, eles agem de acordo com uma lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram, então aqui tem a frase, a norma da lei gravada no seu coração, ou seja, existe um mínimo de coisas, de errado e certo, que a cabeça de qualquer um tem. Ele foi herdado da sociedade, né? Aquilo que foi mencionado aqui pela irmã sobre a sua cosmovisão, foi herdado dos pais, dos avós, da escola, aquilo que falaram para mim, de alguma forma, eu tenho uma sensação dessa lei que está gravada no meu coração. Baseado nessa lei, nesse padrão, então ele diz, testemunhando também a consciência e os pensamentos, fazendo o quê? Acusando ou defendendo, que é o jeito que a consciência funciona, tá certo? E aí ele nos assusta, porque ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgará os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho, não de conformidade com a consciência de cada um. Então, quer dizer, ele admite que há uma norma da lei, que existe uma coisa que a gente tem, que fica acusando e defendendo, e vai adaptando. Mesmo a pessoa que não tem Deus, ele tem consciência. Mas o dia que chegar diante do tribunal de Cristo, o julgamento não é baseado na sua consciência. Vai ser baseado no o que é a verdade. Verdade. Muito bem. Outra afirmação. A melhor maneira de estabelecer o padrão, claro, qual seria a melhor maneira? É que a consciência esteja de acordo com a verdade de Deus, sob a influência do Espírito Santo, com um alinhamento de santidade e sinceridade que a Liu leu esse versículo, né, que está aqui, ó. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas, que ele rejeitava as coisas vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra, mas nós nos recomendamos a consciência de todo homem pela manifestação da verdade. Então, eu já falei lá. Então, verdade eu estou tirando daqui, tá certo? Aqui, ó. Agora, vamos para o próximo versículo para argumentar as outras coisas. Digo a verdade em Cristo, não minto, no Espírito Santo a minha própria consciência. Ou seja, a minha consciência tem junto com ela ali o Espírito Santo, está trabalhando comigo, né? A minha glória é essa, o testemunho da nossa consciência.
junto com o quê? Com santidade e sinceridade. Tá vendo? Todas essas coisas ou ajudam a escrever o padrão da consciência de um jeito melhor, ou ele piora o jeito de eu escrever esse padrão que a consciência vai usar. Se eu sou insincero, se eu sou marcado por impiedade, se eu não sou sensível à verdade, se eu não sigo o Espírito Santo, a minha consciência vai se deteriorando, tá certo? A consciência também funciona como um sistema de alarme, né? Ela ou dizendo que está tudo bem, ou dizendo que está tudo ruim, tá certo? Está ruim. Eu coloquei aqui, ó, que ela não produz uma decisão e ela não produz um comportamento. Eu vou explicar isso daqui um pouco. A consciência, ela só dá o alarme. A decisão é minha, Ebenezer, é a minha, é o ser humano. E o meu comportamento é o que eu faço. A consciência é uma pessoa que está aqui. Eu vou fazer um desenho daqui um pouco, que esse foi o desenho que eu fiz há 40 anos atrás e que eu acho que ainda é útil até hoje, né? Então aí diz, lembra da mulher adúltera? Jesus falou assim, quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. E aí diz, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Não é legal? Ou seja, os mais velhos falaram assim, nós não vamos conseguir ganhar essa, porque a gente tem pecado também. Mas os mais novos estavam com a pedra na mão, estavam prontos para matar a mulher. E eles estão lá assim, mas se alguém jogar, eu jogo. Eu acho que os caras estavam assim, quer dizer, eles estavam querendo lutar contra a sua própria consciência, que dizia que eles também eram pessoas com pecado. Mas Jesus falou, e aí, se você não tem pecado, atire. E aí foi a consciência deles assim, não, todo mundo reconheceu que tinha pecado. Né? Mas é curioso que os mais velhos reconheceram primeiro. E esse versículo, que é muito assustador, mas é uma coisa que nós temos que fazer. A consciência, até a consciência do cristão, ela pode não estar aferida com Deus e com a verdade. Pode, ó. Por isso a gente tem que dar uma desconfiada. Quando a gente fala assim, não, eu fiz, estou com a consciência tranquila, desconfie. Esse é um exercício espiritual. Eu estou com a consciência tranquila por quê? Porque ela cauterizou? Ou tranquila porque está de acordo com a Bíblia? Então aí, olha Paulo. De nada me argue a consciência, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Você já imaginou? Paulo falou assim, olha, eu estou vivendo a minha vida, eu não estou sentindo nada, a consciência não me acusa, mas, quem me julga é o Senhor. E se Deus acha que eu estou errado, eu serei condenado, aí eu estaria errado. Essa humildade de não achar que você está certo, porque pode ser que você esteja errado, né? Então é uma mistura entre ter convicções, porque está na Bíblia, mas quando eu agi e ela me deu um sinalzinho de alarme, eu preciso pensar, será que quando ela não acusa, alguém abriu o microfone. Aqui está o desenho. Ok, vamos ver. Esse aqui é um cérebro, vocês estão vendo aí? Esse negócio atrás aí, tá? Isso aqui é um cérebro. No cérebro, eu coloquei um trono e coloquei eu lá no trono. Então, aqui não tem nada a ver com aquele negócio da cruzada estudantil, entendeu? Porque eu estou no meu trono e aí eu coloquei Jesus no trono da minha vida, não tem nada disso. Eu só estou falando aqui de que eu mando em mim. Eu tomo as decisões, tá certo? E eu tenho o meu modo de agir, eu me comporto. Mas dentro de mim tem uma senhora chamada Senhora Consciência, ela é minha secretária. É muito importante isso aqui, nós temos que definir isso aqui.
eu estou chamando senhora consciência porque consciência é feminina, tá certo, gente? Então tá aí, ela tem um monte de papel e ela tem na mão um lápis, tá certo? Não é caneta, vou explicar depois, tá certo? Então vamos lá. Fora de mim, existem 2 outros recursos. O que Deus pensa e o que os outros pensam. A sociedade, etc., meu vizinho, meu médico, meu psicólogo, meu pastor, pessoal da minha igreja, todos, tudo, a pressão social que eu sinto. E o que Deus pensa é aquilo que está na Bíblia objetivamente, tá certo? Então, como é que eu faço? Olha aqui, ó, eu consulto. A gente consulta, querido. Fala assim, vamos colocar essa roupa. Aí fala assim, mas que lugar que nós vamos? O que os outros vão pensar? Tá vendo? A gente consulta. Qual é a ocasião? O que os outros vão estar vestindo? Tá vendo que a consciência está dizendo assim, se essa roupa é certa ou errada. Nós estamos consultando o tempo todo. Né? Vamos fazer um negócio. Ah, mas todo mundo faz como? Então, o que Deus pensa e o que os outros pensam, nós estamos sempre consultando. Se quando a gente consulta, a gente manda a consciência escrever no livro de convicções, aqui, ó, tá vendo? Em cima aqui da mesa tem um livro. É chamado Meu Livro de Convicções. Esse livro de convicções é que a consciência me ajuda, usa, para fazer a tarefa dela, tá certo? Vamos continuar. O que a consciência faz? A consciência, ela tem uma cordinha com um sino. Tá vendo? Toda vez que eu faço uma coisa errada, essa consciência pega a cordinha e faz blim, 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 blim. Ela diz, senhor rei, ó, o senhor está se comportando de um jeito que não está batendo no livro, que é o livro do que eu penso. Não é a Bíblia. O que o rei faz? O rei vai dizer assim, tá vendo? Aí ele tem a chance. Ele tem a chance de dizer para ele mesmo que ele errou. Ou ele tem a chance de reescrever o livro do que ele pensa. Então eu sempre digo assim, o livro escrito por Deus, ele é escrito com tinta. É imutável. O livro escrito pelo que os outros pensam são folhas ao vento. Elas mudam muito. O meu livro, ele é escrito com lápis e borracha. Então, a minha consciência, eu posso pedir para donas secretárias assim, esse livro aí, que está dizendo aí que mentir é errado, apaga esse pedaço. Apaga esse pedaço aí, porque tem algumas situações, quando a gente vai fazer negócios, que a gente pode mentir. Escreva aí. Mentir é errado no geral, mas tem alguns momentos que é possível. Aí, mas a consciência, ela é uma excelente secretária. Ela fala assim, não concordo. Há uma discussão, mas o rei ganha. O rei vai dizer, escreve. Tá vendo quando fala que a consciência está sempre acusando ou defendendo? É porque ela quer ficar fiel ao bendito livro que ela tem na mão. Ela não gosta de usar a borracha. Ela acha que fica marcando o livro. Então ela fica dizendo que não. E aí o rei fala assim, não, sim. Então quando um bandido mata um cara pela primeira vez, ele sentiu uma coisa horrível e tal, mas aí ele ganhou R$2.000, entendeu? E aí ele vai fazer o próximo por 5.000. E depois que ele matou 73, ele já mudou o livro. Essa consciência já apagou, falou assim, não, matar é a minha profissão, é o jeito de eu ganhar o pão. Como eu trago pão para casa, ele já escreveu no livro dela. E a consciência agora está tranquila. Quando ele mata, ela olha o livro, não, matar não tem problema, está tudo certo, porque ela não acusa mais.
Alguém uma vez contou essa ilustração, eu não sei se é verdadeira, mas eu acho que é boa. Ele falou assim, que a consciência, diz que é uma coisa que os índios americanos ensinam, não sei. A consciência é como um triângulo de ferro que está dentro do peito. Quando a gente faz uma coisa errada, ele gira e aquelas pontas cortam a nossa carne. Dói. Mas se você continuar fazendo errado, gasta a ponta. Não dói mais. Então é a mesma coisa. Você muda o livro, ela não sente mais nenhum problema, tá certo? Então aqui vamos chegar no ponto que a gente queria, né? Que é aqui, ó. Essa senhorinha aqui, ela pode ser boa, limpa, pura, corrompida, má, cauterizada ou fraca. São 7 tipos de consciência que tem na Bíblia. Tá certo? E eu coloquei aqui, então, os princípios desse desenho. O desenho está na apostila, tá certo? Então, você vai ter tudo aí. Princípio. Qual é o princípio? O meu agir sempre é de acordo com o que eu penso. Eu sempre faço o que eu penso. E quando isso não acontece, a dona consciência toca o sino. Ela fala, blém, 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 o senhor não está fazendo o que está escrito no livro. Mas o rei, que sou eu que decido. Então, eu consulto. Se eu for um cristão, eu até consulto a Bíblia, que é o que Deus pensa, né? Só que esse livro é escrito com tinta. O que Deus pensa, ele não mexe. A opinião popular, o que os outros pensam, elas são folhas esparsas ao vento. Mas o livro das convicções, que é o meu livro, o que eu penso, ele é escrito pela senhora consciência com lápis e borracha. Então, ela apaga e modifica todas as vezes que eu mando. Se eu mando, ela muda. Tá certo? Então, quais são as funções da consciência? Ela me acusa, manda o sininho, o alerta, quando o meu comportamento, o meu agir, discorda do meu livro de convicções. Está aqui o livro de convicções. Ela me defende quando o agir concorda com o livro de convicções. E ela reescreve, ela modifica o livro de convicções quando o rei determina. Tá certo? Muito bem. Vamos parar por aqui. E vamos voltar para a nossa discussão em sala de aula. Eu quero saber se o desenho ajudou. Vamos fazer a pergunta de novo. O que é uma consciência boa, então? Eu acho que vocês estão dormindo, né? Vocês estão assim, ó. Depois que o cara falou 15 minutos, nós estamos... Oi. Consciência boa é aquela que está ligada às escrituras. No caso nosso, somos cristãos. No nosso caso, consciência boa é uma consciência que é levada, que é dirigida pelo livro, pelas escrituras. Está bem calibrada, né, pelas escrituras. Sim, calibrada. Vamos falar dos dois livros. Existe o livro das convicções e o livro das escrituras. Então, consciência boa é aquela que em cima da mesa tem um livro de convicções, que a secretária usa ali, que tem mais Bíblia do que outra coisa, certo? Sim, eu creio nisso. Não, porque nem tudo está na Bíblia. Gente, tem que pensar assim, ó. Você conversa com uma pessoa e a pessoa fala assim, não, eu sou muito levo isso muito a sério, eu tomo 1,5 litro de água por dia. Isso não está na Bíblia, mas está no livro de convicções. O caráter também é uma convicção, né? O caráter que a gente aprende com os pais, com a escola, é muito formado em nossa, o caráter. Qual que é? Vamos para o próximo, então. O que é a consciência limpa, então? Então, peraí. Definição. Consciência boa é aquela que está aferida, os grandes princípios estão de acordo com a Bíblia, e ela nos acusa ou nos defende
porque ela continua nos acusando e nos defendendo, baseado no que Deus pensa, vamos dizer assim, que é o livro de convicções em cima da mesa dela, é esse. Agora, o que é... Falta só 10 minutos? Tá bom. O que é a limpa? Consciência limpa. Que é igual... Aquela que não se acusa naquilo que aprova. Nossa, tem até um versículo da Bíblia, mas como é que é o versículo mesmo? Bem-aventurado o homem que... Não se acusa naquilo que aprova. Não se acusa é a palavra? Se detém naquilo. Não se condena. Não se condena naquilo que aprova. Ou seja, ele aprova, veja bem, ele aprova, que é o livro de convicções dele. E ele não se condena porque ele não faz uma coisa errada diferente daquilo que ele concorda. Isso. Mas nós somos pecadores. Nós sempre vamos fazer uma coisa que a gente sabe que é errado. Né? Qual é a nossa declaração sobre natureza pecaminosa? Diz assim, doutrina. Nós pecamos todos os dias em pensamentos, palavras e ações. Essa é uma certeza. Todos os dias. Não tem assim, hoje, graças a Deus, não pequei. Não. Nós pecamos todos os dias em pensamentos, palavras e ações. É a natureza pecaminosa que está em nós. Então, todos os dias eu devia ter uma vida de confissão e tal, porque eu vou me condenar naquilo que eu aprovo. Eu aprovo que uma coisa é errada e ainda vou fazer. Eu sou pecador, tá certo? É por isso que a graça de Deus é que nos salve tudo. Mas o que é, então, uma consciência limpa? Consciência limpa. Queridos, faltam só 8 minutos, eu tenho que ir para o final. Todas essas definições estão na apostila, ok? O que nós queremos ensinar aqui é a questão da confissão. Cristãos deveriam ser mais rápidos em confessar seus pecados. Nós não podemos ser lentos, queridos, porque senão se acumula coisa na sua vida. E aí você vai cauterizando. Nós devíamos, digamos assim, arrepende mais depressa. Isso devia ser o nosso normal. A gente se arrepende mais depressa e pede perdão mais depressa. Então eu quero terminar, eu vou pular para o final da apostila e vou falar sobre pedir perdão, tá? E contar umas histórias que eu aprendi na minha vida de pastor e que eu acho que podem ser úteis para você. Deixa eu mostrar a apostila, que fica mais fácil. E aí... Beneze, só uma... Fala, Paulo. Lá no Salmo número 12, eu acho que a gente não pode entender que uma consciência pura é aquela que está permanentemente sendo orientado pela própria palavra de Deus, que é uma palavra pura e provada pelo fogo. Lógico, sim. Mas como a gente peca, então está correto. Então veja bem, como eu sou pecador, eu pequei. Naquele momento, a minha consciência começou a cauterizar. O que eu preciso fazer? Me arrepender depressa para ela voltar a ser limpa, ser pura. Eu tenho que purificar a consciência. Correto. É uma atividade de constante procura dessa palavra que você está falando aí, mas o rei que está no trono ali, ele precisa decidir se arrepender mais depressa. E mesmo porque lá em Provérbios 20, fala quem pode dizer que está purificado do seu pecado, né? Tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Até Paulo falou assim, a minha consciência não me acusa, mas eu não me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Essa é uma humildade. Olha, pode ser que eu esteja pensando errado, ou eu vou pensar de novo. Gente, isso nos dá uma humildade no relacionamento com as outras pessoas, porque normalmente a gente acha que nós estamos certos, o outro é errado, nós descemos uma lenha nele, certo? Ok, eu quero só mostrar para vocês na apostila que eu tenho aqui a definição da consciência boa, a definição da consciência limpa, a consciência pura, a consciência corrompida, a consciência má, consciência cauterizada e a consciência fraca. No caso da consciência fraca,
eu disse assim, ó, assista a minha mensagem, fui eu que preguei, chama Livres para Servir. Se você entrar no YouTube e escrever Livres para Servir, procure, foi um congresso do Haggai, e eu preguei sobre Romanos 14, e eu explico o que é consciência fraca, e eu achei que a explicação ficou boa, Deus me ajudou a explicar, é um negócio muito complicado a questão da consciência fraca e forte, tá? Olá, vamos terminar. Ter uma consciência, uma boa consciência, ela precisa ter aferida com a palavra, que nos acusa quando andamos errado. Isso é essencial para nós mantermos a nossa caminhada de fé com as convicções certas. Essencial, queridos, é essencial ter o exercício de manter a consciência limpa. Quando você peca, pede perdão. Quando você peca, pede perdão. Concorde com a opinião de Deus. E deixa o seu livro que está em cima da mesa lá, não apaga ele, manda escrever o que Deus pensa. Agora, quem deixa a consciência se cauterizar, ele vai acabar mudando as suas convicções, que é o livrinho das convicções lá que ele vai reescrever, tá certo? E quando ele mudar as convicções, ele adota um comportamento ímpio e se afasta de Deus. Então, eu queria falar sobre como manter a boa consciência, então, algumas ideias práticas, certo? Algumas são óbvias e outras eu acho que tem umas... Eu quero contar uma ou duas histórias que eu acho que ajudam vocês. Primeiro, a autoridade e os princípios da Bíblia, eles precisam estar na primeira linha do seu livro de convicções. No meu livro está escrito assim, número 1, o que a Bíblia diz? Se não for a primeira linha, cara, todo o resto tem um problema. Porque você vai dizer assim, a Bíblia diz, mas eu não concordo. O pastor falou isso, mas isso é a opinião do pastor. Entendeu? E que, até dá para discordar do pastor se ele estiver errado, né? O pastor também é humano. Mas eu estou dizendo assim, nossa primeira coisa é Bíblia, cara, Bíblia. Princípios da Bíblia. É a primeira linha do nosso livro. Segundo, a questão da humildade. Desconfie que você pode estar errado, quando a consciência não acusar. Tem gente que fala assim, não, fiz isso, mas a consciência não me acusou. Cara, desconfie. Ela não acusou porque está cauterizada, ou ela não acusou porque você está certo. Entendeu? Depois, pratique o arrependimento e peça perdão constantemente. Rapidamente, a palavra que eu usei foi rápido, né? Seja rápido em se arrepender, para a consciência não cauterizar, né? E aqui eu tenho um quarto ponto, então, algumas sugestões. Essas sugestões foi que meu professor na Palavra da Vida escreveu na última aula, e que é o que eu me lembro, tá certo? E que eu acho que são muito práticas e que pode ser útil para você, para todos nós, né? Quando você ofender outros e for pedir perdão a outra pessoa, siga estes princípios e passos práticos. Primeiro, admita que pecou. E aí eu coloquei aqui, e ó, quem escreveu isso foi o meu professor, né? Os seus supostos 20% de culpa são os seus 100% de culpa. Porque isso aqui, né? Briga de marido e mulher. Não, eu até admito que eu errei 30%, mas os 70% são seus. Mas veja bem, se os 30% são seus, são os seus 100%. Ou você admite que pecou, e diz assim, não, eu pequei. Não interessa os 80% do outro, não interessa os 50% do outro, interessa os meus 100%. É o que eu fiz de errado. Então, admita que você pecou. Ponto 2. Confesse primeiro a Deus, ou seja, antes de falar com a pessoa, fala assim, Senhor Deus, eu estou indo lá falar com fulano de tal, porque eu admito que eu errei, meu pecado foi tal e tal, eu ofendi o Senhor, eu ofendi ele, eu vou lá falar com ele.
entendeu? 2, não escrever confissões para não deixar documentos escritos. E em situações perigosas, telefone e evite até mesmo o contato. Eu vou terminar essa aula contando uma história, mas é assim, tem hora, gente, que você vai pedir perdão a uma pessoa, você vai lá e fala. Você nunca escreve, você fala. Você telefona e fala, você vai pessoalmente e fala. Você não escreve. Número 2, vamos supor que a situação é perigosa. Por exemplo, um caso de violência familiar, um caso de que se você chegar perto já sofre algum perigo, então você vai certamente fazer de longe e vai evitar o contato. É uma questão de bom senso, tá? Não está na Bíblia, mas é como eu disse, né? São passos práticos, né? Passos práticos, né? Depois, quando você se aproximar da pessoa, chegue com humildade e, segundo, diga o nome do pecado. Essas duas coisas vão longe. O nome do pecado é assim: meu irmão, eu ofendi você ao falar mal de você. Por favor, me perdoe. Tem que dizer o nome do pecado. Eu ofendi você porque, um caso de namoro, eu ofendi você porque eu ultrapassei os limites da honra que eu não devia. Por favor, me perdoe. Eu ofendi você porque naquele negócio eu menti. Por favor, me perdoe. Tá vendo? Agora, o que o brasileiro diz? Ele fala assim: ó, cara, desculpe qualquer coisa. Esse negócio de desculpa qualquer coisa é uma desgraça. Desculpe qualquer coisa, e a outra é: se eu te ofendi, me perdoe. Meu Deus do céu, isso é um orgulho desgraçado. Como assim, se eu te ofendi? Ele está querendo livrar dele. Ele está querendo dizer assim, não, mas eu pedi desculpa, ele quer isso, mas ele não está pedindo desculpa porque ele falou, se eu te ofendi, o problema é seu. É que eu fiz uma coisa, não fiz com má intenção, né? Mas eu ofendi você, então se eu te ofendi, cada vez que você colocar o se para começar teu pedido de perdão, tá errado, cara. Tá errado. Você tem que pedir perdão de verdade. Eu ofendi, dizer o nome do pecado. Eu ofendi você a pá. Diga o nome do pecado, por favor, me perdoe. Não mencionar detalhes vergonhosos. Efésios 5,12 diz, aquilo que eles fazem oculto, o só mencionar é vergonha. Você não pode ficar, já imaginou um namorado falando, quer pedir perdão, que eu não tratei você com honra, lembra aquele dia naquela esquina, no escurinho, que eu fiz tal coisa, isso é besteira. Eu não, vou dizer uma coisa, queridos, eu não entendo esses programas de televisão que o sujeito senta num sofá e ele desce uma lenha no noivo no outro, e aí desce a lenha no outro, e eles vão se ajuntar, e eles lavam aquela roupa suja em público. Eu falo assim, por que a pessoa... É uma nova cultura de se submeter a essa besteira, de entrar em detalhes vergonhosos, quanto pior, melhor. Assim, não, só mencionar é vergonha. Não entre nisso. É um negócio simples. Eu ofendi você ao pecar. É o filho pródigo. Pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me use como um Deus, seu trabalhador. É pedir perdão, queridos. Pedir perdão. Aí você pede perdão e o outro tem má atitude. O outro fala assim, finalmente veio pedir perdão, né? Então reconheceu, né? e ele aperta você. Você se cale e vai embora. Não faz parte do pedido de perdão você dizer assim, pedir perdão, mas é pelos meus 20%, né? E você que é um desgraçado aí, os 80%, tá aí, pisando em cima de mim de novo. Isso não pode acontecer. Você está pedindo perdão para resolver o seu problema. Manter a sua consciência em paz. Eu ofendi, eu vou pedir perdão. E o outro é um negócio proporcional. Se você
ofendeu uma pessoa, você pede perdão individual, em privado. Você só pede perdão em público se for um grupo. Eu já vi gente pedindo perdão para a família inteira. Olha, eu gostaria, nesse Natal, de pedir perdão a todos, porque eu tratei mal aqui o irmão fulano de tal, né, meu irmão, me desculpem, não sei o quê. Ninguém sabia que ele tinha tratado mal. Por que você fez isso em público? Eu estou inventando isso aí, né? Eu nunca vi isso acontecer de verdade, mas por que você está fazendo em público? Eu já vi isso em mocidade de igreja. O cara levantar em reunião da juventude, pede perdão para todo mundo que fez alguma coisa. O seu pecado não foi público, você não pede perdão em público. Você vai lá e tem a humildade de dizer, porque, gente, olha, é uma desgraça. O orgulho, aí ele pediu perdão, aí todo mundo diz para ele, vem agradá-lo. Não, olha, você pediu perdão, foi muito bonito, como você é humilde e tal. Quer dizer, ele não foi lá pedir perdão pessoalmente, entendeu? Mas pediu em público. Bom, quero terminar contando uma história, depois a gente pode conversar mais. Na minha vida pastoral, eu tive já várias vezes que ajudar pessoas a pedir perdão, mas nada foi tão dramático como esse caso, e eu vou contar para vocês. Uma moça muito querida, membro da igreja há muitos anos, ela havia sido uma prostituta, mas já tinha largado há muitos anos, vivia com Deus, estava noiva, uma vida totalmente recuperada, aquele negócio era uma pedra no passado, Jesus fez tudo que tinha que fazer por ela e pronto. E um homem, um antigo cliente, começou a persegui-la. E ela e o noivo vieram lá no meu escritório e falou, olha, eu quero, como chama, ir lá, eu quero falar com ele. Pensei em escrever uma carta, tá vendo as coisas erradas? Falei, não, você não vai escrever uma carta. Vai deixar um documento escrito? Nada de carta. 2, você não vai lá falar com ele. Esse cara vai dar em cima de você. Você tem um passado, é um passado antigo, mas sabe lá. Tá certo? Então, nós vamos... Então, eu conversei com ela e nós combinamos que ali mesmo, ela tinha o telefone da pessoa, naquele tempo não era celular, naquele tempo era telefone aí em cima da mesa, né? E eu falei assim, vamos telefonar para ele. E nós combinamos isso que eu vou contar para vocês agora. Tocou o telefone, e ela disse, olá, fulano de tal, tudo bem, tudo bem? Estou telefonando para você por uma coisa muito séria. É que eu estou aqui com o meu pastor, e ele quer falar com você. E o cara já do outro lado falou assim, não, o que é isso? Não precisa e tal. Ela, pum, eu peguei o telefone, ele estava falando que não precisava. Eu fui muito carinhoso, mas firme, né? Falei, olha, fulano, nós sabemos que essa moça teve uma vida, um passado. E nesse vida de passado dela, ela esteve com você. E você até pode gostar dela e lembrar dela, mas o fato é o seguinte, essa moça está noiva, eu vou fazer o casamento deles, e você precisa parar de vir atrás dela. Não, o senhor pode ficar tranquilo, pastor, esse negócio acabou, não sei o quê. Eu falei, não, mas tem uma coisa que precisa ser feito. Ela errou. E essa é uma marca do seu passado. Então ela precisa pedir perdão para você. Então ela vai pedir perdão agora. Ele falou, não, imagine. Quando ele está falando, imagina, eu já passei o telefone para ela. E essa moça foi muito legal. Ela falou assim, fulano, eu tive uma vida sem Jesus. E foi uma vida muito ruim. Mas agora eu sou de Jesus. Já faz anos que eu sigo a Jesus. Eu abandonei isso, é a vida velha. Eu sou uma pessoa pura, que segue os caminhos do Senhor. Eu tenho meu noivo, eu sirvo a Deus. E eu lamento muito que eu tive esse comportamento. E eu ofendi você, pequei contra você, através desse pecado, né, da prostituição. Nossa, o cara do outro lado falou, não precisava pedir perdão, gente, que coisa e tal. Passou o telefone para mim. Amigo, eu espero que você tenha ouvido a sinceridade dela, né?
Não, pastor, que coisa. Não, nem precisava. Não, eu sei que não precisava, falei para ele. Mas era necessário para ela, para limpar sua consciência e deixar esse passado morto para trás. Então, ele está encerrado. Acaba aqui. Ele falou, com certeza, o senhor pode. Falei, muito bem, muito obrigado. Telefonei. E aí, acabou. Está vendo, queridos? Pedir perdão pelo pecado, não deixar documento escrito, ser humilde, fazer pelo telefone, porque pode ter algum perigo envolvido. E aí eu estou falando de um caso bem grande, né? Que nós, nos nossos pecados menores, dentro de casa, com a família, com os filhos, com os nossos funcionários, que nós saibamos que quando a nossa consciência nos acusar, nós possamos mantê-la limpa, boa, aferida, porque quando a gente não faz isso, nós começamos a reescrever o livro das convicções e vai piorando a nossa vida e nós podemos chegar a blasfemar, né? A blasfemar, que foi o caso daqueles 2 fulanos entregues a Satanás para não mais blasfemar. Esse foi o susto que eu levei há 48 anos atrás, acho que é isso a conta, que esse estudo nos ajude a todos. Amém?